Quero agradecer a você pela sua fidelidade. Tem pessoas que mesmo assistindo online têm contribuído na casa do Senhor. Então eu quero agradecer a você que tem contribuído para que esse lugar continue aberto aqui, curando almas, levando mais pessoas a conhecer Jesus e levar essas pessoas a ter um encontro verdadeiro com o Pai e assim poder morar nas mansões celestiais junto com nós. Quem quer levar mais gente aí? Dá para acender a luz um pouquinho para me ver essa galera? Hoje nós estamos na terceira semana, né, da nossa Eu Declaro Guerra série. E hoje eu vou falar de um tema sob comando. Sob comando. E eu vou falar hoje de uma arma que eu e você temos. Ela é letal. E ela, às vezes, se não tiver controle, ela mata pessoas que você não quer matar. Você sabe de quem que eu estou falando? Língua, tem alguém que falou aí. Hoje nós vamos falar desse poder da língua. Nós vamos falar um pouquinho também sobre como usar o poder da língua para beneficiar tanto você como ao seu próximo. Porque tudo que sai da sua boca abençoa ou amaldiçoa. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho como conversar. Amém? Tudo começa na conversa. Se você não sabe conversar, as outras coisas não acontecerão para a sua vida. Então hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho. Eu queria que você abrisse em Tiago, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui 12 versículos para você que gosta de ler a Bíblia, igual o meu irmão Osvaldo. Ele hoje vai aí acompanhar a leitura de 12 versículos comigo, para que a gente assim possa conversar um pouquinho sobre como dominar essa pequena grande fera que vive dentro de nós, que chama língua. E após eu ler esses 12 versículos, eu vou fazer mais uma oração com você, porque quando a gente vai falar de um tema como esse, oração nunca é demais, né? Abre aí, Tiago, no capítulo 3, está lá no finalzinho da Bíblia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, peraí. Ok, eu vou esperar. Você pode ter a posição na face da terra, mas se Deus não liberar a autoridade, você ainda está perdendo. Mas eu sou grato a Deus. Olha para você ver, Jesus. Deus está tratando, tá vendo? Tem gente que está tentando amenizar o que eu vou falar aqui sobre a língua. Eu não vou segurar nada. Não adianta trazer a aguinha, não. Brincadeira. Vamos lá ler então, do verso 1 ao 12. Acompanha comigo aí, você que tem abrido, eu vou estar lendo na versão NVI. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedecem, podemos controlar o animal todo. Porém, também como um exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E semelhante é a língua. É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque pode ser incendiado com uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, e sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus.
Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós somos gratos pela instrução que vem diretamente da tua boca. Uma boca que não sai maldade, mas simplesmente aquilo que nos faz bem. Por isso nós pedimos que a tua palavra venha reavivar nosso coração, tratar daquilo que precisa tratar nos nossos corações e que nós possamos sair daqui pessoas melhores do que entramos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso de pregar, né? Já preguei aqui, 12 versículos, falou tudo, você pode ir embora, tem uma semana abençoada, mas não é tão fácil assim. Porque quando nós falamos da língua, a primeira coisa que eu quero abordar com você é sobre esse cuidado com a língua. Porque quanto maior a influência, maior a responsabilidade. É o que nós vimos aqui no versículo 1. Quando Tiago, e para você entender, esse Tiago era o irmão de Jesus. Era o meio-irmão de Jesus, vamos falar assim, né? Porque ele era filho de Maria com José. E ele era alguém que vivia dentro da casa de Jesus. Cresceu com Jesus. Jesus menino, junto com Tiago. E agora o próprio Tiago vem aqui nos alertar como se comportar com a língua. E eu fico pensando, será que ele está falando isso com base no Jesus que ele viveu dentro de casa, que não falava uma palavra torpe? Será que ele está falando porque o próprio irmão dele, Jesus, tratava a mãe de uma maneira sábia? Será que ele está dizendo isso porque ele viu todos os 33 anos de Jesus na face da terra e falou, da boca desse homem nunca saiu algo mal? Alguém que conviveu com Jesus. Então é importante nós darmos atenção a esse texto, porque está vindo de alguém que caminhou com o Mestre, caminhou com o próprio Deus na face da terra. E aqui ele vem falar, olha, toma cuidado. E quando ele fala no primeiro versículo, ei, não deseja todos vocês serem mestres. É porque quando você está na posição de ensinar, a responsabilidade é maior sobre a sua vida. Porque quem ensina lidera um grupo a pensar, agir e ter convicções de acordo com o que aprendeu. Então, ou você faz um grupo se tornar herege, ou você faz um grupo se tornar sábio, conhecedor da verdade. Então, por isso que Tiago fala, vai com calma, não seja todos vocês mestres, porque vocês serão tratados com mais rigor. Porque eu tenho certeza que se hoje fosse julgar aqui, Deus ia julgar muito mais o que está saindo da minha boca do que o que está entrando no seu ouvido. Porque você está ouvindo e eu estou falando. Então, o poder está saindo da minha boca. Aí você aceita se você quiser. Agora, se eu começar a falar algo que vai trazer destruição para a sua vida, eu vou ser julgado por isso. Então, por isso que até para pregar essa mensagem, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque como Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros. Então ele começa alertando aqui, no verso 2 ele fala, olha, por que nós devemos dominar a língua? Né? E ele dá exemplos aqui. Um cavalo enorme, ele pode ser guiado quem é que já foi da roça aí, conhece sobre cavalo, você coloca o freio na boca dele e tem uma parada que entra debaixo da língua dele, e assim, ele é dominado pela boca. O navio é a mesma coisa, um navio gigante, dominado por um leme tão pequeno. E quando ele começa aqui no verso 4, ele fala sobre esse navio gigante. No verso 6, ele diz assim, assim também a língua é como fogo. E quando ele fala aqui, olha, se você tiver com sua Bíblia aberta, eu te aconselho você marcar isso aqui. Diz assim, a língua também é um fogo, é um mundo de iniquidades colocada marque isso, entre os membros do nosso corpo. A língua é um fogo colocado entre os membros do seu corpo.
Quem somos nós? O corpo de Cristo. A língua é algo que entre os membros do corpo de Cristo pode causar destruição. A língua pode falar para minha mão: ei, não obedece esse braço mais não, porque ele fez assim, assim, assado. E aí ela causa divisão. E se eu cortar aqui, eu perco a minha mão. Então, quando fala que a língua é esse fogo de iniquidade colocada entre os membros do seu corpo, ele está falando que, olha, vai contaminar a pessoa inteira, ou seja, contamina a igreja inteirinha. Uma pessoa fofoqueira dentro da igreja, aqui não tem, isso aí é só, sabe, talvez no Brasil, outros lugares. Uma pessoa fofoqueira dentro da igreja, uma só, pode contaminar uma igreja de 300 pessoas, 500 pessoas. Por quê? Porque uma língua pode incendiar todo o corpo e causar destruição sobre esse corpo. Olha, quem não cuida da língua acaba emprestando ela para o diabo. A língua precisa ser cuidada. É pequenininha, está aí dentro da sua boquinha. Mas ela precisa ser cuidada porque, mas eu nunca emprestei a minha língua para o diabo. Queria que você pensasse um pouquinho através desse exemplo que eu quero te dar. Pedro, ele foi usado no capítulo 16 de Mateus. Ele foi usado pelo Espírito Santo e no mesmo capítulo ele foi usado pelo diabo. Da mesma boca saiu bênção, da mesma boca saiu maldição. Eu vou ler para você não pensar que eu estou inventando. Mateus 16, 16, 17 diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por você por meio de carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Jesus está falando aqui: você acabou de ser usado pelo Espírito Santo, Pedro. Aí eu imagino Pedro: uau, eu sou boca de Deus, sou boca de Deus na terra. Eu falei, você viu aí Jesus, né? Falou que eu fui usado pelo Espírito Santo. Tá bem, estou andando com o mestre. Aí, olha só o que acontece no verso 22 e 23. Porque no verso 22 e 23, nós vemos o contrário aqui. O mesmo Jesus, o mesmo Pedro, olha o que aconteceu. Verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, porque aqui Jesus tinha falado assim: olha, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer numa cruz. E aí Pedro: não, Jesus, chega aqui. Nada disso acontecerá com o Senhor. Olha, Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor. Isso nunca acontecerá. Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro rebelou aqui por ser chamado de Satanás? Não. Nós precisamos aprender a receber repreensões. Hoje em dia ninguém quer ser repreendido. Você repreende alguém, Ana Priscila, aquela pessoa vira seu inimigo. Você quer dar um conselho de bênção para a pessoa fala assim: nunca mais eu converso com o Gustavo, porque o Gustavo falou para me fazer assim, 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 e eu não concordo com ele. Às vezes nós queremos abençoar certas pessoas, igual Jesus falou aqui: para trás de mim, Satanás. É duro? É. Quem quer ser chamado de Satanás? Ninguém. Mas Pedro reconheceu que por um momento ele começou a pensar nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais. Preciso dominar a língua para que ela seja bênção para mim e para outras pessoas. Com a língua, olha em Tiago, no verso 9 do capítulo 3, diz assim: com a língua bendizemos o Pai e com ela mesmo amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. Aprenda a usar a língua de forma benéfica. Aprenda a usar essa língua sua para abençoar pessoas. Essa língua minha precisa abençoar, porque existe um poder na língua. Existe esse poder, e se nós aprendermos a cuidar dela, nós vamos descobrir que esse poder pode ser usado para abençoar. No início, Deus criou todas as coisas por meio das suas mãos? Não. Deus criou todas as coisas por meio da sua
palavra. Ele falou e existiu. Em Hebreus 11:3 fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não é feito do que é visível. Não existia nada e ele falou, e tudo foi feito. Eu e você precisamos aprender a profetizar bênçãos. Deus falou e tudo foi feito. E quando ele foi fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança, a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 1, que Deus fez o homem à sua imagem. E aí fala, a sua imagem o criou. A imagem de Deus criou o homem. E para você entender que há um poder na língua, eu trouxe uma foto aqui que eu quero mostrar para você, de uma experiência que talvez você já viu em algum lugar. Se você não viu, olha para essa tela. Está vendo aqui? Aqueles potes ali tem um arroz dentro. E todos esses arroz foram colocados, ele novo, depois que fez, o arroz, como que fala? Cozer? Cozeu o arroz, cozinhou o arroz, colocou. Por um mês, ele ficou dentro desses potes, e essa pessoa vinha em cada um deles, e falava para o primeiro palavras de amor, para o segundo ela não dizia nada, e para o terceiro ela falava eu te odeio, por um mês. Isso é o arroz, não é ser humano. E olha o estado que ficou o arroz depois de um mês. O que recebeu palavras de amor, ele continuou branquinho, intacto. O que não recebeu nada, não sei se está dando para ver na tela, mas ele está começando a apodrecer, está ficando amarelo. E o que recebeu palavras de ódio estragou, apodreceu. Se você fala palavras de amor, aquela pessoa vai receber vida dentro dela. Se você não fala nada, não pensa que você não está abençoando, não. Ah, não vou falar nada, não, que não tem nada a ver com isso. Você está deixando a pessoa a devagar cair em maldição, destruição e apodrecer. E as palavras que você libera sobre aquela pessoa que você odeia, olha o que você está fazendo com ela. Olha o que eu estou fazendo com ela. Palavras têm poder, Léo. Me lembro muito bem que há uns anos atrás, não vou falar uma palavra, não, 3 palavras. A pessoa falou, tá. Essas 3 palavras quase destruíram minha vida inteira. E talvez, se eu chegar aqui e te dar uma notícia com 2 palavras, tipo, ele morreu, ou ela morreu, dentro de você vai destruir assim, ó, blá. Porque a palavra ela tem poder. Se eu chegar e falar, uau, Léo, você tá bonitão, cara, que bota bonita. A cara dele, ficou tão feliz, olha lá. Está vendo? Tá igual aquele arroz lá do pote do Love ali. Agora se eu virar para ele e falar, Léo, você está precisando melhorar o seu jeito de vestir, cara, porque você está vestindo parecendo um mendigo. A cara dele já começou a apodrecer por dentro. Então nós precisamos aprender a usar essas palavras para profetizar bênção sobre a minha família, bênção sobre a minha esposa, bênção sobre o meu filho, bênção sobre o meu trabalho, bênção sobre a minha igreja e dizer, eu sou uma bênção, porque eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Você talvez não quer falar para sua esposa que ela é uma bênção porque tem as coisas para melhorar nela. Talvez você não quer falar para sua esposa porque tem as coisas para melhorar nele. Mas fala pela fé. Talvez esse arroz está começando aí a querer estragar na sua casa. Se você começar a mandar palavra de amor aí, eu quero ver se esse arroz não vai voltar a ficar fresquinho. Começa a liberar bênçãos sobre a vida da pessoa que vive com você. Ah, Dallas, mas você não entende. Você não entende. Eu estou num sofrimento. Olha as palavras de novo. Eu estou em um sofrimento. Eu não sou um sofredor. Está vendo aí? Ah, não, Dallas, mas ok. Essa aí ok. Mas eu sou tão solitário. Sim, mas você não é solitário. O seu estado não tem nada a ver com a sua identidade. E tem pessoa que deixa o estado se tornar uma identidade.
E esquece que eu fui criado à imagem e semelhança do Deus vivo, aquele Deus que criou todas as coisas no início de tudo. Ele falou: Ana Priscila, você é a minha imagem, você é a minha semelhança, você tem o meu DNA, então se porte como filho, porque você é filha amada, você sim é princesa do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus, sim, e você é uma bênção. E nós temos que lembrar nós mesmos disso. Espera, mas essa semana foi tão difícil. O meu trabalho. Para de murmurar sobre o seu trabalho antes que você perca. Ontem a gente foi numa conferência, parece que o pastor lá estava pregando metade da minha mensagem. Porque ele falou que tem pessoas que o pneu do carro fura, fala: nossa, bicho, pneu do carro furou. Falar com você, onde está Deus nisso aqui? Aí, se Deus chegar e falar assim: você não quer o pneu do carro furado? Não? Não, tudo bem, eu vou arrancar o carro de você e vou dar para aquela pessoa que não tem. Aí você nunca mais vai ter pneu furado. Só que aí você vai ter que pedir carona, você vai ter que andar de ônibus, você vai ter que andar de Uber, e aí os seus problemas vai ser outro. Então para de murmurar com o que você tem, cuide do que você tem, e se o pneu furar, fala assim: olha, talvez é um livramento do que está para acontecer lá na frente. Você vai ver se não vai trazer uma palavra de conforto para a sua vida. Nossa, minha van estava indo trabalhar, quebrou no meio do caminho. Só pode ser o diabo. Não, talvez é Deus te guardando daquele acidente lá na frente. E se você pensar assim, vai melhorar as coisas. Porque você vai ser mais paciente, você vai compreender que as coisas não funcionam da forma que você quer. Não é só porque você fala que tem que acontecer, você tem que começar deixa eu ser mais diligente com as minhas palavras. Quem diz ter o DNA de Deus precisa se portar como filho, gente. Nós precisamos se portar como filhos de Deus. Não é deixar com que alguém chegue e pregue um rótulo em você e fala: você é isso, você é aquilo, você é um derrotado, você nunca vai dar certo, você está tomando essa decisão aí e não vai dar em nada. É você falar assim: eu creio na palavra que está escrito na Bíblia, porque Deus falou que eu sou a imagem e semelhança dele, e tudo o que está escrito sobre mim na Bíblia, eu creio. Porque em muitos momentos, igual hoje eu estava compartilhando com alguém, certas pessoas vão chegar perto de você e vai falar assim: não vai dar certo. E se você estiver esperando uma confirmação através da opinião de alguém, não vai dar certo mesmo. Por isso que eu e você temos que ter comunhão com o Pai, porque no seu secreto, Deus vai falar ao seu coração assim: filho, eu estou com você. Como em Josué 1,9, que é o versículo que eu mais amo na minha vida, e ontem o tema da conferência foi esse. Ei, não foi eu que te chamei? Seja forte e corajoso. Não desanime, porque por onde você andar, eu estarei com você. Essa é a palavra de Deus para nós. Agora, o que o homem falar não tem mais poder do que a palavra de Deus. A não ser que você acredite. É eu e você que damos poder às palavras. E se você dá mais poder à palavra do homem do que à palavra de Deus, nessa noite eu tenho certeza que você vai sair daqui, você que está online, vai sair dessa internet sabendo que você precisa tomar cuidado quem você escuta, a quem você está liberando essa área da sua vida para que essa pessoa libere essas palavras sobre a sua vida e aprenda a guardar a sua língua. Declare palavras da verdade. Olha, em Provérbios 12:19 diz: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Use as palavras para abençoar, porque a mentira, como eles dizem, tem perna curta. E as palavras, aqui como disse o Provérbios, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa é só um pouquinho. Você consegue mentir por um pouco, você consegue guardar uma mentira por um pouco, mas não para sempre. Por isso que enquanto há tempo, use as suas palavras para abençoar, não somente as pessoas, mas a sua vida também. E agora eu quero abordar com você esse ponto. Como usar as minhas palavras de forma beneficente, que vai abençoar as pessoas. Eu queria que você anotasse essas 4 coisas que eu quero dizer, porque é importante você ter cuidado com o que você fala, é importante assim você descobrir o poder que há nas suas palavras, mas é mais importante ainda você descobrir como manusear essa ferramenta, essa arma poderosa que você tem e que eu tenho.
e que muitas das vezes nós estamos matando pessoas que nós não queremos matar. A primeira coisa, filtre seus pensamentos. Dizer o que pensa não é sinceridade, sim arrogância. Ah não, eu falo é na lata. Não, isso não é sinceridade, isso é arrogância, isso é ignorância, isso é falta de sabedoria, isso é falta do último dom do Espírito, que é o domínio próprio. Então, filtre os seus pensamentos. Eu pensei nisso, será que eu posso falar isso para essa pessoa? Ou não? Se eu falar, será que vai causar bênção ou destruição? Então faça essas perguntas para você mesmo, antes de você liberar, porque muitas das vezes eu tenho certeza que na minha casa não é diferente da sua. Muitas das vezes você pensa assim, fala, nossa, minha vontade é falar assim, 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 mas aí você pensa, se eu falar, eu vou arrumar briga para uma semana. Aí você fala, Espírito Santo, me deu o controle aí, o domínio próprio, para que eu acalme meu coração e que eu passe essa situação. E olha, se eu e você tivermos esse domínio próprio, esse domínio na língua, você vai ver que a sua língua, ela tem o poder de destruir, mas ela tem o poder de te levar a lugares altos, mesmo se você não falar nada. Porque tem um Provérbios que diz, no 17:28, diz assim, até o insensato passará como sábio se ficar quieto, se contiver a língua, perecerá o que tem o discernimento. Então, assim, a segunda coisa que eu quero que você anote, não opine se você não foi requisito. Se ninguém falou assim, dá a sua opinião, não opine não. Tem pessoa que é meio precipitado, né? Alguém chega e fala assim, olha, nós vamos fazer assim, assim, assado. A pessoa, olha, eu acho, não, você acha, então fique quietinho, eu não pedi sua opinião ainda. Então, para que essas situações não aconteçam na sua vida e na minha vida, nós temos que ter domínio próprio. Quantas vezes eu entrei em locais onde eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou o que menos sei falar aqui dentro. Eu às vezes entrei em lugares principalmente com americanos, né, homens de sucesso, e eu ali com meu pouco inglês, eu falei, eu vou ficar caladinho aqui, porque se eu falar inglês errado, vai piorar a situação ainda. Porque além de eu não ter a posição desses homens, eu não sei nem falar o inglês direito. E eu lembro que eu fiquei calado. Eu fiz o que tinha para fazer, eu respondi o que me perguntaram, eu dava risada quando eles falavam alguma coisa. E eu não precisei falar nada, Léo, para que eu passasse daquela etapa para a próxima. Então, às vezes, não é o que nós falamos, e sim o controle para falar na hora certa. Se eu e você temos o controle de falar na hora certa, nós vamos conseguir o que queremos. Imagina seu esposo chegar cansado do serviço, na hora que ele entrar na porta, você falar assim, olha, eu queria falar com você que eu estou comprando essas coisas aqui para casa e eu queria que você montasse isso tudo ainda hoje. O cara vai falar assim, meu Deus, o trânsito podia ter agarrado um pouquinho mais. Agora, olha a mulher sábia, de Provérbios 31. O homem chegou, oi Rani, deixa eu ajudar você a pegar sua Bax. Coloca a Bax na cozinha, vai tomar um banhozinho enquanto eu preparo a sua comida. Estratégia. Aí o cara vai tomar banho, uau, minha mulher está me tratando tão bem, tá? Tomou o banhozinho dele, desceu, um pratinho aqui em cima da mesa, Rani. Tá aqui, ó, só comer. Uau, sentou. Aí o cara olha para o lado assim, o que está faltando? Ah não, o garfo aqui, mas pode deixar que eu pego. Não, fique sentado, eu vou pegar o garfo para você. Pegou o garfo, aí pronto, o coração do cara está assim, você me pede o mundo que eu vou te dar. Aí o cara está comendo, aí a mulher senta do lado, e aí, como é que foi seu dia? Dá uma bicadinha na água. Ela vai falar assim, Rani, eu comprei uma cama, só que foi na IKEA, e aí você sabe, né, da IKEA, uma cama vem 3.000 peças, desmontada. Só que assim, estou vendo que você está meio cansado, queria que você montasse hoje, mas acho que eu vou deixar para outro dia. O cara fala, não. De maneira alguma, eu monto hoje. Porque a mulher soube falar. Não existe não para quem sabe conversar. Eu sei que ele não vai, ele vai falar não para mim, então não vou nem perguntar. É lógico, você não aprendeu a estratégia, mas você que está aqui, você que está online hoje aprendeu. Eu ensinei só para as mulheres agora, vamos ensinar para os homens? Não, os homens já aprenderam, é só inverter. Inverte aí
a situação, conheça a sua esposa, saiba o que ela gosta, como ser tratada. Porque o homem é diferente da mulher, né? O homem é visual, a mulher é sentimental. Então o homem tem que mexer no sentimento da mulher, enquanto a mulher só tem que mexer nos olhos dele. Pronto, não vou falar mais nada não. Não quero complicar os casamentos. A terceira coisa que eu quero que você anote aí. Troque o eu acho pelo o que a Bíblia diz. Troque o que eu acho pelo que a Bíblia diz. Quando você está, principalmente dentro da igreja, quando está numa reunião onde nós estamos bolando um evento ou um projeto, e aí aparece um monte de eu acho, né? Então, você precisa ter direção. Eu já estou aqui liberando palavra para alguém que vai liderar algum ministério na igreja no futuro, ou alguma festa, ou alguma coisa que você vai estar na liderança. Tenha direção de Deus antes de você expor a sua opinião para as pessoas, para que tudo o que eu acho falar não venha mudar o que Deus já colocou no seu coração. É lógico que você não vai rejeitar todas as opiniões, mas você vai ter discernimento suficiente para saber, opa, aquela ali bate com o que Deus falou comigo. Aquela ali não. E aí você vai ter sabedoria. E tem um pastor amigo meu americano que ele me ensinou algo fantástico. Como dizer não sem dizer não. E eu falei, uau, pastor, que massa isso. O senhor diz não. Ele me ensinou sem falar, sabe? Porque eu percebi que tudo ele fazia isso. Eu falei, pastor, o senhor está dizendo não. Aí ele riu. Ele falou, como você percebeu? Não, essa maneira é a maneira mais sábia de dizer não. Aí ele falou, uau, Davos, você acabou de aprender algo sem eu te ensinar. E eu vou te ensinar agora. Alguém chega para ele e falava assim, pastor, olha, estou querendo fazer isso, isso e isso, e eu já olhei, o preço vai ser esse, e isso aqui que nós vamos fazer. Só que dentro da cabeça do pastor já sabe que aquilo ali, tipo, foge do budget da igreja, não tem dinheiro para aquilo, não tem espaço, a agenda da igreja está lotada, isso tudo está na cabeça do pastor. E o cara apresentou o projeto, tem tudo. Aí o pastor vira para ele, uau! Aí ele fala em inglês assim, let's talk about that. Isso é um não. Ele fala, let's talk about that. Aí eu passei a perceber que era uma forma dele continuar motivando a pessoa a não desanimar do projeto. Mas é falar, vamos continuar conversando sobre isso? Gostei da sua ideia, só não é para agora. É lógico que ele não fala essa parte, só não é para agora. Mas é uma maneira sutil de dizer um não. Então, tome cuidado com essa questão do eu acho, porque é importante nós conhecermos a Bíblia para que a gente comece a usar mais a Bíblia do que as nossas próprias convicções. A última coisa. Quem domina a língua revela ser cristão. Quem domina a língua revela ser cristão. Olha o que diz em Tiago no capítulo 1, verso 26. Se alguém considera-se religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha o que ele já começa no livro dele, na carta, falando, olha, se você fala que você é crente, mas você não tem domínio na sua língua, ei, que religião é essa? A sua religião não tem valor algum. Ah, mas eu vou no domingo, não tem valor. Ah, mas eu tenho uma igreja que eu sou membro, não tem valor. Ah, mas eu sirvo lá na área tal, não tem valor. Se você não tem domínio na língua. Olha o que ele está falando aqui, olha, vocês precisam ter domínio na língua para que você, quando dizer assim, eu sou cristão, a pessoa vai falar, claro que você é, porque a sua regra de conduta de vida condiz com isso, tudo que sai da sua boca condiz com isso. Mas tem pessoa que parece que é um dando coiçada no outro. Você chega perto de certas pessoas que um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e o outro fala outra coisa. Eu falo, meu Deus, é MMA aqui? É UFC? É luta livre? De palavras. Não sabe, um manda pá, e o outro pá. Não, é porque ele falou assim, eu tenho que falar assim. Ah, porque ela falou assim, eu tenho que falar assim. Não. Quando um não quer, dois não briga, não é assim que eles falam por aí? Então, se você, que é mais sábio, quem é o mais sábio aqui da casa? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, né? A humildade, ó. Quem é o mais sábio? Você que é o mais sábio do lar, o que você vai fazer? Você vai ser aquele que, quando vir a flechada, faz igual Davi. Igual Matrix.
só desvia. Sai correndo, Davi aprendeu isso. Olha, não, sob uma autoridade, eu não vou meter a mão. Saul queria matar ele de toda forma e ele falou, não, eu não toco nele. Aleluias. Antes da gente orar, eu só queria que você fechasse seus olhos aí para me fazer você refletir 1 minuto. Que eu quero ainda cantar mais uma canção aqui enquanto a gente reflita sobre o que foi falado. Feche teus olhos aí que eu vou fazer algumas colocações para você pensar aí. Primeira coisa, quais são as palavras que precisam sair do seu vocabulário? Pensa aí um pouquinho. Qual é a palavra que precisa sair do seu vocabulário? Qual é a palavra que você tem falado e que você sabe que não é bênção, mas de qualquer forma você continua falando e hoje você fala assim, Espírito Santo, me ajuda a retirar essa palavra do meu vocabulário, substituir por uma de bênção. Pensa aí no seu coração. A outra coisa, o que você tem falado que tem machucado as pessoas? Talvez o que vem no seu coração é, eu não sei. Talvez eu estou machucando sem saber. Então, a partir de agora, pede ao Espírito Santo, me ajude a pensar antes de falar, para que eu não venha matar pessoas que eu não quero matar. E a última coisa que eu quero que você entenda é que tudo que você fala não volta mais. Tudo o que eu e você falamos não volta mais. Davison, se não volta mais, e aí? Eu falei, a pessoa foi magoada. Você tem que liberar a próxima palavra, que é, você me perdoa? Aquela que você mandou não vai voltar mais, mas você libera uma outra de amor. Você me perdoa? Eu quero mudar a forma que eu tenho te tratado, eu quero mudar a forma que eu tenho vivido, eu quero mudar o jeito de agir. Você me perdoa? E aquela pessoa liberando o perdão. Então você tem ali um relacionamento atado novamente. E você tem a mais uma oportunidade de usar e expressar suas palavras com sabedoria. E antes da gente ficar de pé, com os olhos fechados ainda, eu quero só ler esse texto de Isaías com você. Isaías 6, no capítulo 6, versos 5 e 7, só escute. Isaías disse assim, eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com a tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Você não precisa pensar que você está condenado. Você não precisa levar essa culpa sobre as palavras ruins que você já falou, pois um toque do Espírito Santo pode curar, pode restaurar e pode trazer um vocabulário novo sobre as nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé agora para a gente orar. Você que está na internet, eu gostaria que você fizesse essa oração junto conosco. Porque como nós falamos aqui, nós somos filhos do Deus vivo, nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E se em algum momento da sua vida alguém chegar e falar que você é menos do que isso, você vai falar para você mesmo, eu sou filha do Rei, eu sou filho do Rei, eu tenho o DNA de Deus, então eu preciso me portar como cristão. Eu não quero deixar com que palavras más entrem nos meus ouvidos, assim também como eu não quero que palavras más saiam da minha boca. Eu quero ser bênção para a minha geração. Eu quero ser bênção para o meu cônjuge, eu quero ser bênção para minhas amizades, eu quero ser bênção na minha escola, no meu trabalho, em todos os lugares que eu estiver. Pai, toca a vida de cada pessoa que está aqui hoje. Assim como o Senhor tocou os lábios de Isaías, toca a minha vida, Pai. Toca meus lábios nessa hora. Toca os lábios dos meus irmãos que estão aqui.
para que todos nós venhamos falar palavras de vida, para que todos nós venhamos falar palavras de bênção. Nós cremos, Pai, que está chegando um momento onde muitos estão virando contra os próprios pais, muitos pais estão virando contra os próprios filhos, muitos esposos contra esposas, muitas esposas contra esposos. Muitas amizades estão se desfazendo por causa da língua, ou por causa de um text message, por causa de uma conversa no WhatsApp, por causa de um grupo. Se existe algum grupo que vem na sua mente agora, que você tem ali lido mensagens que não te faz bem, ou você tem ali se tornado alguém que você não é, meu amigo e minha amiga, afaste desse grupo. Porque tudo aquilo que você deixa entrar nos seus ouvidos, possivelmente sairá da sua boca. Porque você não fala do que você nunca ouviu. Se você sabe falar, é porque você ouviu antes. Um baby não fala. E o único ser que Deus criou que fala é o ser humano. O papagaio, ele tem a habilidade de imitar o ser humano. Mas o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus, quando criou, ele falou: agora domine sobre tudo. Domine sobre os animais que estão na terra. E o homem tem perdido o domínio da língua, assim perdendo a autoridade que foi liberada sobre a vida dele, e se tornando alguém que deixa qualquer lixo entrar nos ouvidos. Qualquer lixo entrar nos ouvidos, qualquer lixo que vem na internet, a gente vê. Aleluias. Pai, nessa hora eu te peço a tua ajuda. Espírito Santo. Nós somos falhos, sim, nós somos pecadores, sim, nós somos homens e mulheres de lábios impuros, mas nós cremos em um Deus que morreu de uma vez por todas e ressuscitou numa cruz do Calvário, para falar assim: agora eu envio o meu Espírito Santo para morar dentro de vocês, e de dentro de vocês fluirá um rio de água viva. E que esse rio de água viva comece a transbordar sobre as vidas agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agora, para que esse rio de água viva comece a transbordar nos lares, nas bocas das mães, sobre os filhos. O seu filho não é uma maldição, o seu filho não é um erro, ele pode estar no erro, ele pode estar sendo alguém que está vivendo de forma errada, mas ele não é aquilo. Então profetiza o que ele é. Fala: o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção, a minha filha é uma serva do Senhor, mesmo que ela ou ele esteja ainda fora dos caminhos de Deus. Há poder nas palavras ditas. E Jesus mesmo disse: olha, vocês farão coisas maiores do que as que eu faço. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, quando eu e você falamos Jesus, em nome de Jesus. Você pode falar agora: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora pensa agora naquela coisa impossível. Pensa agora naquela pessoa impossível de ganhar para Jesus. Pensa agora naquela situação impossível de ser transformada. Pense agora naquela pessoa que você deseja que te trate de uma forma diferente. Pense agora nas palavras que estão saindo da sua boca, que você quer transformar esse vocabulário, e fala: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transforma agora, Pai, pelo poder da Tua palavra e não da nossa. Pelo poder da Tua palavra e não da nossa. Aleluias, pelo poder da Tua palavra e não da nossa. Aleluias, Santo, Santo. Há poder nas Tuas palavras e não nas nossas. E se nós emprestamos a nossa boca para falar coisas que vêm de Ti, Pai, existe sim um poder que sai da nossa boca através de nós. O Senhor pode sim restaurar o nosso casamento, o Senhor pode sim ganhar aquela pessoa para Jesus, o Senhor pode sim mudar o nosso vocabulário, os nossos filhos podem sim ser uma bênção, porque em nome de Jesus, os coxos andam, em nome de Jesus, os cegos veem,
Em nome de Jesus, o câncer vai embora. Em nome de Jesus, toda doença cai por terra. E em nome de Jesus, toda pessoa que pensa ser alguém que não é, ela descobre agora que ela tem a identidade de Cristo. Talvez você está online assistindo esse vídeo. Você tem lutado contra a homossexualidade que você está sentindo na sua vida. Meu Deus. Você não é o que você está vivendo. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar quem você é. Na verdade, Ele pode trazer você a ser quem Ele criou você para ser. Então diga aí onde você está, em nome de Jesus, que eu volte a ser quem Deus me criou para ser. Eu sou filho, você é filha, você é filho, nós somos filhos do Deus vivo. Nós temos o DNA de Deus e o poder de Deus habita em nós. Por isso nós somos melhores pessoas. Eu sinto o poder de Deus lavando o nosso interior agora. Eu sinto o poder de Deus lavando o nosso interior. Pai, lava nosso interior agora. Cura nossas vidas. E que através de nós, possa fluir bênçãos.